No vídeo anterior, nós vimos regime de capitalização, simples e compostos. Foram vários exercícios que nós vimos, né? Vários exercícios que nós vimos, e tanto da capitalização simples quanto da capitalização composta, né? Nós vimos essa parte aqui, ó. Deixa eu chegar nela no início. Cadê? Aqui. Regime de capitalização, simples e compostos. Vimos ali os exercícios que resolvemos, né? Resolvemos na hora. Estão todos eles em vermelho. Tá? Todos eles aí à disposição. E depois, na sequência, vocês têm uma lista, né? uma outra lista de exercícios para vocês resolverem, todas elas com gabarito. A capitalização simples, depois vimos a capitalização composta, tá? Onde essa fórmula bonitinha é a forma base. Da resolução dos exercícios, aí surgiu a outra fórmula mais complexa, né, que é a fórmula para calcular o prazo das juros compostos, que chega ao logaritmo. As outras variáveis para calcular, basta seguir a álgebra, né, que chegamos lá. Aqui vimos também aplicações com períodos fracionários, né? Os períodos fracionários, eles trabalham aqui com o tempo, com o período quebrado, né? Por exemplo, aqui 2,666, que foi referente ao prazo, né? Ao prazo que se trabalhou, ou seja, não se trabalhou com um mês, 2 meses, 3 meses, e assim por diante, né? Porque a taxa foi ao trimestre. O outro caso que nós tivemos foi depois, foi o que mais? Não, aí parou aqui. Nós tivemos ainda aqui períodos fracionários. Não, e aulas anteriores nós vimos também como calcular para fazer conversão das unidades de tempo, né? Aqui os exercícios que ficaram para vocês resolverem, todo ele com gabarito, para vocês estudarem. E aí vamos para dar mais um passo à frente, que é o estudo das taxas. O que nós falamos? Né? Que sempre quando nós vamos utilizar a taxa na fórmula, nós transformamos ela em coeficiente. E o transformar em coeficiente significa que nós temos que pegar a taxa e dividir por 100. E aí nós vamos achar 0,00 alguma coisa, e essa é uma das decisões que precisam ser tomadas. E a outra decisão que tem que ser tomada quando você vai resolver qualquer exercício é procurar colocar a taxa e o prazo na mesma unidade de tempo. Se a taxa está em mês, o período tem que estar em mês. Se a taxa está ao ano, o período tem que estar em ano. E aí pode estar a forma de fração, e não uma quantidade certa, né? Um número exato. Mas essa é a lógica que você precisa carregar, ok? Então vamos ver aqui, estudo das taxas. Taxas proporcionais e taxas equivalentes a juros simples. Ele fala o seguinte: duas ou mais taxas de juros são proporcionais quando os seus valores e os períodos a que elas se referem estão na mesma razão. Então, quando eu falei, se a taxa está um mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em dia, o mês tem que estar em dia. Se, por exemplo, a taxa está 3% ao mês e o prazo está em 45 dias, nós temos que converter os 45 dias em mês. Vamos dividir por 30, vai dar 1,5 de mês. É isso? Se a taxa está em ano, né? Se a taxa está em ano, e por exemplo, 10% ao ano, e o período, e o N está em 3 meses, nós vamos ter que converter um mês para ano. Tá?
E ali nós vamos transformar, nós vamos dividir o 3 por 12 e vamos achar um quarto. E ainda dividindo dá 0,25. Tá? 1 dividido por 4 dá 0,25 de ano. Né? Aí nós vamos ter a taxa de 10% ao ano e o prazo de 0,25 ou um quarto de ano. Então, sempre você tem que fazer isso. Sempre tem que fazer isso. Ou faz antes de colocar na fórmula, ou faz dentro da fórmula. Eu sugiro que faça sempre antes de jogar na fórmula para não cometer erro. Então, vamos ver aqui. Então, ele fala, né? Duas ou mais taxas de juros são proporcionais quando os seus valores e os períodos a que elas se referem estão na mesma razão. Assim, 20% ao ano e 5% ao trimestre são proporcionais, pois 20% ao ano dividido 20% ao ano 20 dividido por 5 é o mesmo que 12 dividido por 3. 20% ao ano ou 5% ao trimestre. Então, nós vamos ter que 20 dividido por 5 e 12 dividido por 3. Porque o ano tem 12 meses, tá certo? O ano tem 12 meses e ele está ao trimestre 12 dividido por 3. 20 por 5, né? 20 por 5 é exatamente a taxa. 20 por 5 é igual a 12 por 3. Duas ou mais taxas de juros são equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo principal, durante um mesmo período, mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo montante. É uma outra premissa que é preciso de ser trabalhada. Observação. Ele fala, observação, é importante notar que no regime de juros simples, as taxas proporcionais são também equivalentes. Então, quando nós falamos taxas proporcionais ou taxas equivalentes, estamos falando da mesma coisa. Tá? Taxas proporcionais e taxas equivalentes é a mesma coisa. Então, vamos ao exemplo aqui. Seja calcular o montante de uma aplicação de 5.000 pelo prazo de 6 meses, utilizando a taxa de 20% ao ano e 5% ao trimestre, respectivamente. Então, ele tem uma situação aqui onde ele vai aplicar 5.000 pelo prazo de 6 meses e vai utilizar duas taxas, 20% ao ano e 5% ao trimestre. Vamos ver como ela vai ficar. Dessa primeira aqui, nós vamos ter aqui, são 6 meses. Bom, vamos separar esse tempo aqui. N, para ficar direitinho, que eu gosto. Vou botar esse aqui da letra A primeiro. N minúsculo, é igual a 6 meses, certo? Utilizando a taxa de 20% ao ano. Então, o I igual a 20% ao ano. Então, essa foi a situação que ele colocou. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dividir o 20% por 100, que vai me dar 0,20, que é o que eu vou colocar na fórmula. Se a taxa está em mês, tá? Se a taxa está em mês e o prazo está em ano, aliás, se a taxa está em ano e o prazo está em mês, o que eu disse na aula anterior? Mantém-se a taxa como está e faz a conversão do prazo para a mesma unidade de tempo da taxa. Ou seja, isso é importante para quando nós vamos fazer cálculo. Daqui a pouco nós vamos ver. Das taxas, da taxa para taxa equivalente e taxa proporcional, ou taxa efetiva,
aí nós vamos entender que nós temos que sempre que manter a taxa e fazer a conversão do prazo. Então, vamos manter essa mesma lógica desde o início. Mantém-se a taxa na unidade que está e converte-se o prazo. Então, o que nós vamos fazer aqui? O prazo está em mês, né? O prazo está em mês e nós temos que converter para 12. Então, vai ser 6 dividido por 12, que vai ser igual a 6 dividido por 12, vamos abrir a calculadora aqui. 6 dividido por 12 é igual a meio, né? Então, vai ser, o mesmo que meio de ano. Agora, nós temos as duas taxas, as duas iguaizinhas, ó. Amarelei elas e amarelei as duas. Então, as duas estão iguais. Então, a partir daí, nós podemos calcular. Ele aqui, se você observar, ele não fez a conversão antes. Pode ser também, mas eu prefiro e sugiro a você sempre fazer a conversão antes, que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Vezes 0,05 e pronto, que vai dar os mesmos 5.500. Tá certo? Lembrando que o que está aqui entre parênteses é o fator de acumulação do capital, ou seja, é o fator que vai acrescentar ao capital, que é de 5.000. E aí, esse fator vai ser o correspondente ao valor dos juros, que foi 5.000. E agora vamos para o segundo exemplo. Da segunda, ele fala para usar a taxa em 5% ao trimestre, tá? 5% ao trimestre. Então, vamos ver aqui. Então, a taxa igual 5% a ponto T ao trimestre. E o prazo continuou 6. Continuou os mesmos 6. Né? Continuou os 6% ao... Não. 6 meses. Continua a mesma coisa. Então, a mesma coisa agora nós vamos fazer. Né? A mesma coisa nós vamos fazer. O que é esse 2 aqui que ele colocou aqui? Isso aqui deve ser o 0,20. Não. 5%. Então, vamos dizer aqui, 5% ao trimestre e 6% ao... Não, 6 meses. É 6%, não, desculpa aqui. Aqui são 6 meses e 6% ao trimestre. O que nós vamos fazer? Vamos converter esses 6 meses para trimestre. Tá? Então, 6 meses dividido... Quantos meses tem um trimestre? Dividido por 3, igual a... Não, ao contrário. Ao contrário. 6 dividido por 3 dá 2. É 2 trimestres, tá certo. 2 trimestres, né? que é o valor do N. Tá? Que é o valor do N. Deixa eu ver o que ele muda. Não, 5%, tá certo aqui. E a taxa aqui, ó, 0,05, que é o que nós vamos utilizar. 0,5. Quando nós colocamos na fórmula, nós chegamos aos 5.500. Muito bem, o que ele está querendo mostrar aqui? Ele quis, obviamente, que para você dizer, né? Que para você dizer que essas duas taxas elas são equivalentes, você precisava de fazer o cálculo. Ele já tinha feito o cálculo e mostrou para você. Que se você aplicar durante 6 meses a uma taxa de 20% ao ano, você vai sacar no final 5.500. Da mesma forma, se os mesmos 5.000 você aplicar nos mesmos 6 meses a uma taxa de 5%, cadê eu? Uma taxa de 5% ao trimestre, também você vai ganhar, você vai sacar no final os mesmos 5.500. O que